Oiê, gente boa desse canal. Aqui, Fernanda Vidigal, para mais um 365 Abertura de Tarô. Bora jogar hoje? Então tá. Para você que está chegando agora, lembra de dar aquele joinha, compartilhar o vídeo e também se inscrever no canal para fazer parte dessa comunidade. Mais do que isso, você também pode fazer parte de um grupo seleto, simpático, divertido e muito humano que se juntou de tarotistas, amantes do tarô, apaixonados pelo tarô e que estão lá no 365 do WhatsApp. E aí você tem o link aqui embaixo no vídeo e aqui em cima no meu canal. Segue lá, me encontra lá que a gente tem muito para trocar e muito para aprender. Bora seguir para a jogada de hoje. Na jogada de hoje, uhul! Na jogada de hoje, então, na jogada de hoje, vamos seguir. Seguindo aqui no 365 Aberturas de Tarô, comigo, Fernanda Vidigal, a gente tem a abertura de 148. Uhul, olha que lindeza. E a gente vai falar de oportunidades. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem tiragens ou disposições como essa que servem para nos orientar quando algo novo desponta e queremos saber se vale ou não a pena. Aproveito ou não essa oportunidade? Essa oportunidade é legal para mim? Será? Preciso dar uma olhada nisso. Deixa eu lá consultar meu amigo Tarô. Bora ver. Então, deixa eu me tirar daqui, tirando eu daqui, para você acompanhar a abertura com clareza, fazer aquele print bem bacana, ou simplesmente, vamos lá, copiando na mão, no caderninho e no diário de bordo. Né? Eu sou da geração de cadernos. Eu sei que a turma hoje é geração do tablet, tudo certo com isso. Então, prestando atenção, é uma abertura de 9, onde a carta um, que é central, é qual é a natureza da oportunidade que está aparecendo. Na carta 2, à esquerda, as influências do passado recente, ou o que eu devo abandonar ou não olhar. Carta 3, a influência futura e o que eu devo ganhar ou posso ganhar com essa oportunidade, olhar para isso. Carta 4, as suas esperanças, um pouco de expectativa, cuidado com a carta 4, mas ela desponta ao alto como uma diretriz. Carta 5, sacrifícios feitos ou questões abandonadas. Aquilo que continua no lixinho da carta 2 é. Carta 6, as bênçãos ainda a serem reveladas e que podem aparecer adiante. Na linha, uma linha do tempo pequenininha ao final, é a carta 7, a carta da alma, como você se sente diante dessa oportunidade. Na carta 8, a carta libertadora, aquilo que te liberta ou te dá uma sensação de voilá, acho que eu decidi, ou o que, que traz uma inspiração boa. Carta 9, carta das barreiras invisíveis, ainda mostrando os possíveis obstáculos não percebidos, para a gente olhar para eles, talvez criar, né, um jeito de suplantá-los, uma resiliência, uma superação, não é? E para a gente não ir totalmente na ingenuidade do bem. Então, beleza. Então vamos seguir para a mesa, que hoje é dia de jogo, gente boa, então eu adoro jogar. Na verdade, é o que eu faço ainda não é, ainda é só 38 anos, né? Não, 2025, já deu. Eu fico marcando muito quando eu me profissionalizei, né? 1996. Então, definitivamente, ano que vem são 40 anos pilotando, que tá bem bacana. Bora seguir? Então tá, como eu resolvi também que eu estava enjoada de olhar os mesmos e como a gente tem um espacinho para alguns baralhos, eu estava vendo os baralhos que eu tenho no tamanho, né, no tamanho quase latinha. Então veja, ó, meu tamanho quase latinha, latinha é desse tamanho aqui, ó. É mais larguinho e mais curtinho. E esse é um tamanho quase latinha, que é a turma Made in China, que muitas vezes não é totalmente oficial e oficioso, e que você pode adquirir pela internet, está livre aí em todos os sites. Né? Então eu vou trazer quem? Um baralho que eu super mega me apaixonei desde que ele chegou. Estou falando dele, está parecendo as Videntes da Luz, né? Que foi um que quando chegou eu falei, me apaixonei e tal. Agora eu tô numa nova paixão. E quem é? Então, nessa nova paixão, a gente tem um baralho inspirado no baralho de Tote do Crowley, que é o The Herbal Tarot.
Então, assim, é o tarô urbano, baseado na cidade de Nova York por conta do seu designer, e a gente tá com ele não abre, tô achando ele tão bacanão, tão legal, eu tô curtindo. Então, vamos lá, vamos fazer a abertura, essa abertura bacana de oportunidades. O que é oportunidade também, né? Como é que a gente pode falar que algo é oportuno? É quando chega um convite, assim, uma proposta, né? Um negócio novo, uma novidade. Vamos ver? Então tá, eu preciso separar. O autor trabalha com arcanos maiores para essa abertura e a próxima também. Mas eu acho que eu vou puxar um menorzinho só para dar uma figurinha para vocês de como é que tá essa turminha dos menores, que tá bonita também, tá bacana. Então vamos lá. Você que printou, tá aí com a cópia bonitinha na mão, vamos puxar a carta que mostra qual é a natureza da oportunidade. Eu acho que é essa daqui, essa daqui, daqui, daqui. Isso. Essa é a natureza da oportunidade que está aparecendo na minha frente e que eu preciso decidir se sim, se não, se mais ou menos. As influências do passado, vou até pegar aqui, ó, passado, e aquilo que talvez seja o futuro, vou puxar das pontas, olha. As minhas esperanças, expectativas, né? Qual é o ponteio lá em cima, a cereja do bolo, a estrela da árvore, tá lá em cima. Carta 4. Carta 5. Bom, teve uma série de coisas que já foram meio negativas, meio difíceis. Vou até fazer assim, depois eu desmonto. E também temos as bênçãos. Bênção, 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 bênção. É isso mesmo, gente? Não estou fazendo besteira? Ah, eu para fazer besteira eu tô sozinha. Eu pus para baixo, né? É, o famoso 5 e o famoso 6. Pus para baixo, mas tudo bem, tudo passa. Aí, bênçãos a serem reveladas, fechei a carta 6 lá em cima. A gente vai no 789. No 7 para falar da carta da alma, no 8 para falar da carta libertadora e no 9 para falar das possíveis barreiras, aquelas coisas meio chatinhas que ninguém vê, tá aqui. Pronto, coloquei os arcanos maiores de um baralho moderno, temático, novo. Então, assim, qual é a grande vantagem? Ah, a vantagem é mudar os olhos, até para poder absorver um pouco da proposta do novo desenho, atualizar um pouco os seus conceitos, preconceitos e uma série de coisas. Mas como é que faço, então? Eu leio esse baralho como ele está? Não, eu sempre vou ter por trás de qualquer novo baralho, o baralho vovô de Marselha, o baralho do Rider-Waite, porque também está no meu zóio. Está no meu zóio também o mitológico. Então, todos os baralhos que eu usei antes, todos eles se encontram nos mesmos lugares dos arcanos e nas suas respectivas considerações. É bem interessante usar esses menores, porque, assim como no do Crowley, o Crowley fez algumas modificações. Ele deu nomes diferentes para alguns arcanos, ele devolveu com nomes diferentes a posição da justiça para ajustes na posição 8 e 11 para a posição da força que ele chama de luxúria, em algumas traduções, e ele vai mudar nos menores uma conversa. Qual é a conversa? Ele vai chamar o rei de príncipe, a rainha de rainha, o cavaleiro de cavaleiro e o pajem de princesa. Interessante isso. Também é uma mudança, não é? Então, é uma mudança de paradigmas que a gente vai aproveitar aqui. Então, eu vou fazer esquema europeu com baralho americano, né? O baralho de Nova York. Qual é a natureza da oportunidade? Então, só para reforçar, carta um. Influências do passado recente. Vou puxar das pontas, assim, ó. Carta 2. Aí a influência futura. Carta 3. Aí as minhas esperanças, as expectativas, o topo do mundo. Essa carta 4. Aí na carta 5 são as coisas já perdidas, talvez eu esteja com dó, com dor. E na carta 6, por final, as bênçãos que ainda virão. Pronto. E aí eu tenho carta da alma, a carta libertadora e a carta das barreiras que eu não estou vendo, né? Os problemas, os senões, quem sabe todavia entretanto. Bora. Já puxei todo mundo.
E aí agora a gente vai fazer o quê? Leitura. Então, cartas escolhidas, cartas resolvidas. Elas já estão absolutamente colocadas na mesa e a gente pode até manter os decks aqui, mas não para ficar tirando, 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 tirando que nem um maluco, né? Não, não. Só se eu quiser ainda um esclarecimento, pintou uma pergunta, eu ainda posso tirar dos decks. Por quê? Porque ainda tem bastante carta. Então é possível, né? Ainda fazer o papel aleatório. Bora ler junto? Então vamos ler junto. Olha, posição um, a natureza dessa oportunidade que eu estou olhando. Quem vem aqui? A natureza é do tipo do diabo. Pois é, muitas vezes ao longo da vida, quando alguém fala de uma novidade, uma oportunidade, uma janela que abriu, um convite, o diabo está meio que junto, porque ele é a tentação. A tentação é exatamente aquilo que tira você da zona de conforto e te traz uma coisa nova. Não está dizendo nem que é bom, nem que é ruim, mas que eu estou te tentando. Então, essa oportunidade que eu estou olhando nesse momento é uma tentação. E essa tentação pode trazer aqui de baixo, o arcano é o arcano 6 de ouros, que na visão do Crowley e no rapaz baseado nele é uma visão de sucesso, de recuperação, de recolocação financeira, material. Então, é uma oportunidade que parece que traz boas novas no sentido material. As influências do passado. Bom, as dificuldades, né? O dependurado declaradamente mostra que no passado, né, da minha história, a gente tem um período aí de dificuldades, de paralisação, de perda de grana ou perdas, ou de falta de, ou pode ser também perda material no sentido de doenças, de diminuir bastante as questões que se apresentam e de fazer a vida ficar meio mal parada. É muita coisa do meu querido dependurado. Vejam que é um Hanged Man bem interessante aqui também. E a gente vai ter uma Princess of Discs. A gente vai ter um pajem de ouros, caracterizado por uma princesa de discos mesmo. E aqui embaixo ele traz a professora, né? Kindergarten é de pré-escola, a professora de primeiras letras, a professora das crianças, dos pequenininhos. Era onde eu mais queria ficar na pedagogia, com os pequenininhos. Então, assim, o que que a gente tem aqui? Exatamente isso. De eu estar muito locada e algo que eu já abandonei, algo que eu já deixei para trás, né? A parte de ser professora e de ensinar, ou de várias coisas, de ficar ensinando as primeiras letras, ou ficar ensinando lá no Beabá. Então, também estou deixando esse período da minha vida, abandonando e deixando para trás com muita gratidão, mas estou deixando para trás. Aí, quais são as influências futuras? O que que eu posso ganhar com essa novidade e tentação? E aí vem a carta que eu até falei recentemente, a carta do universo, carta do mundo. Pode abrir-se um mundo multiverso, multifacetado, transformado, transcendental, todinho aí para mim, e bastante desconhecido. Ele, na verdade, traz junto um 5 de taças, né? E ficar chateado ou ter desapontamentos no futuro, talvez emocionalmente não trazendo o resultado ou feedback, ou quebrando taças, né? Quebrando taças no futuro, mas olhando também que não quebro todas. Talvez hajam alguns desapontamentos ou coisas que se modifiquem, e hajam também a recuperação por um outro lado. Eu sempre vejo o 5 como mudanças, que às vezes a gente não está muito afim de fazer, mudanças emocionais nesse caminho de futuro, mas vamos a ele. Pode ser bem, bem interessante, porque eu posso estar ganhando um novo jeito de sentir aquilo que é a vida. Na carta 4, as esperanças. E aí a gente tem a estrela. Uma estrela moderna, uma estrela como quem anda pelas ruas ou anda pelos lugares em noites que tem fogos, desejando que as coisas sejam melhores, olhando para a vida pelo seu lado bom, acreditando na boa estrela,
né, na estrela brilhante do céu, e o 2 de taças, dizendo que as minhas esperanças de um bom convívio, de uma boa relação, né, elas são as expectativas melhores possíveis, né, de que a relação seja parceira, parelha, ou as relações, né, em todos os sentidos. As minhas esperanças são de boas relações e de acreditar no impossível, né, de ter fé e acreditar que tudo é possível. Mas a carta 5 fala dos sacrifícios. Os sacrifícios feitos até aqui estão na mão do eremita. Então, tem muita coisa feita na individualidade, no segredo, não é tanto segredo, né? Mas nesse lugar solitário do eremita, onde o que ele vislumbra, enxerga e percebe, nem sempre o resto do mundo acolhe. E também de ter, junto com esse lugar dos sacrifícios, de ter deixado para lá, né, uma temporada de alta realização material, física, financeira, né? Isso fica para trás, eu deixo para lá, né? Um estado, uma das coisas que o Nove de Ouros também muitas vezes traz é no pain, no gain, né? E aqui usa-se a palavra gain. Então, assim, é um ganho que sem esforço, muitas vezes ele passa pela gente. Mesmo que a gente tenha feito esforço, eu sempre ouvi da minha querida mãe a seguinte frase: dinheiro não aceita desaforo. Então, tudo que a gente ganha, se você não tem um projeto para o que você ganha, você pode realmente ficar sem, ou ficar só nessa solidão, né? Porque aí são coisas já abandonadas. Então, questões abandonadas. Eu abandonei possivelmente uma fase mais confortável e abandonei também aqui uma coisa chamada solitude, só por mim, né? E passo com isso para uma nova pegada, que são as bênçãos. As bênçãos trazem no carro a vitória, a coragem, o destemor, um seguir com mais entusiasmo, com desejo de luta, de competição, e o 7 de, deixa eu olhar aqui com calma, o 7 de discos também, né? Ele fala de, apesar da bênção ser o carro, é uma bênção com pouco dinheiro, é uma bênção com pouco retorno, é uma bênção que deixa claro que essa novidade não vai trazer um retorno imediato, né? É um imediato que precisa caminhar. Então, que eu não fique muito entusiasmada. Tem bênçãos do carro, bênçãos de esforço, de novas dinâmicas, de movimento, de viagem, mas em termos materiais, nem tanto, né? Tem coisas não exatamente realizadas como se desejaria, né? Num set de discos. Então, assim, aí a gente tem aqui a carta da alma. A carta da minha alma vem com o arcano da morte. Um arcano interessantíssimo. Eu ainda estou sorvendo, já abri essa carta algumas vezes, estou ainda meditando com ela e compreendendo mais ainda como nos é difícil lidar ou migrar do passado, do que já fomos, para um futuro qualquer. Não importa se vai ser bom ou se vai ser ruim. A gente é mais apegado ao conhecido do que ao desconhecido. O desconhecido é sempre muito assustador. E o desconhecido tem esse sabor da morte ou de algo que eu não coordeno, que eu não controlo, que eu não tenho certezas, e por não ter certezas e garantias, eu não vou para ele. E aí a gente precisa atravessar, né? Olha que bonito, esse querido cavaleiro de taças, dizendo: vamos lá, vai, acredita, acredita em mim, segue comigo que a gente chega lá, que é o sedutor, né? Aquele que é capaz de seduzir a vida para seguir adiante. É o Cavaleiro de Taças é visto bastante assim, numa visão bem moderna, né? E não mais apenas do amoroso bom namorado, mas sim da capacidade de seduzir aos outros e a tudo e a vida para seguir na direção que vislumbra. Né? Também na direção que é boa, que é alegre, que é divertida, né? É aquelas amizades que valem a pena seguirem, porque a gente senta e dá risada junto, e tudo certo.
que a gente tem? Na carta seguinte, né, que está falando da carta libertadora, que, claro, se eu estou com uma novidade, eu estou com um impasse, com dor de barriga e com uma baita dificuldade, né, de vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. O sedutor do cavaleiro aqui está dizendo, vai, minha filha, vai, vai, porque se a gente não experimentar o carnaval, a gente nunca vai saber como é que podia ser ou não, qualquer coisa, né? E aí veio duas cartas muito interessantes. Primeiro vem o The Lovers, ou os amantes, os enamorados, um arcano bonito também, interessante também, né? E ele sempre fala das questões de seguir junto, seguir porque acredito, porque gosto, porque amo, não é fazer uma escolha no final das contas e aceitar a novidade e dizer que essa oportunidade pode ser legal, porque ela traz trabalho. Ela traz trabalho, sentido, ela traz também aquele trabalho que se realiza e tem retorno, talvez ainda pequenininho, imediato, mas bom, é uma construção. É como construir a casa dos três porquinhos. Então, assim, como construir uma casa, um alicerce para chegar onde se deseja. E aí a gente tem um lugar bem bacana, porque é isso que liberta essa história dessa oportunidade para chegar adiante. Uau! As barreiras invisíveis são assustadoras, né? Eu que estou aqui, meu Deus, olha só isso. Primeiro, o arcano da justiça, né? Como carta 8 de novo aqui, sequência do Crowley. E porque, cara, tem um monte de regras e coisas e páginas e contratos e vai, que tá parecendo fazer imposto de renda, né, gente? Coisa difícil. Tem que seguir todas as letrinhas e as diretrizes para não pisar no tomate e dar uma errada. E por isso mesmo traz o três de espadas, que é uma coisa interessante, né? O três de espadas fala das mágoas, fala dos desentendimentos que, tendo na ponta da língua e da espada, palavras cortantes pode gerar mágoas e rancores profundos, né? Então, como lidar com isso? Como lidar com as três espadas? Três é um número normalmente de comunicação e de sucesso, mas às vezes, para chegar até isso, há que ter regras e há que cortar coisas ou abrir mão de determinadas coisas. Não dá para aceitar tudo, não dá para levar tudo. Enfim, mudanças e transformações no pensamento e na comunicação. Para mim, a leitura está bacanérrima, gente, nas oportunidades. Eu deixo com vocês, tá? Vocês podem aproveitar essa abertura. Então, só porque eu sei que tem uma querida que vai me perguntar, porque são cartas novas, vamos recapitular um pouquinho. Na carta um, né, que qual é a natureza da oportunidade, saiu então a 15 do diabo com os 6 de ouros. Na carta 2, que é a influência do passado, saiu o dependurado com o pajem de ouros. Na carta 3, que é a influência futura, ou o que, que eu devo ganhar, saiu o arcano do mundo com os 5 de taças. Mudando lá para o 4, nas minhas esperanças, eu tenho a estrela e o 2 de taças. Vindo para cá, nos sacrifícios já feitos e as questões abandonadas, a gente tem o eremita e a gente tem o 9 de taças. Na carta adiante, a sexta, a gente tem as bênçãos do carro, que ainda vão ser reveladas, e o 7 de ouros, que pode ser um pouco do que a gente não avalia direito ou não dá o devido valor, né? Uma desvalorização. Vamos prestar atenção. Carta da alma, o arcano 13 da morte, com o cavaleiro de taças. A carta libertadora é a dos enamorados, a 6, com o 3 de discos, de moedas. E para finalizar, a carta das barreiras invisíveis, que são os possíveis obstáculos para toda essa oportunidade, é o 8 da justiça, né? E o 3 de espadas. Combinadíssimo? Feito? Então, pronto, a gente está de jogada arriada, de jogada cantada, e agora a gente segue
para falar um pouquinho do que tá para diante. Por quê? Adiante a gente tem uma nova jogada amanhã. Espero você aqui no 365 Aberturas de Tarô e nós vamos falar de ofertas, muito parecidas as duas aberturas e de propósito eu trouxe as duas uma perto da outra para a gente ver com olhares diferentes, autores diferentes. Combinado? Então, assim, olha, aquele lugar do um beijo, um queijo, um tarotê para você e a gente se vê amanhã. Valeu, gente boa.